tarde, novamente. Primeiramente, eu gostaria de saudar todas as pessoas aqui presentes, docentes, discentes, convidados, todos os participantes deste evento. Quero também cumprimentar, parabenizar toda a comissão organizadora do seminário, que foram indispensáveis para a concretização deste evento, a equipe de apoio e suporte, que estiveram aí, né, o tempo todo presente, contribuindo para que esse evento acontecesse. Também quero aqui fazer uma referência a Domingas, servidora técnica administrativa, sempre aí tão fundamental para a manutenção da excelência também do trabalho, né, que faz junto ao programa de pós-graduação. Hoje encerramos o 7º Seminário Internacional de Política Social, que teve como tema Desafios para a Política Social e para a Democracia no Capitalismo Tardio, Tecnologia, Corporações, Desinformação e Avanço da Direita. Nesses 3 dias de evento, tivemos importantes e profícuos debates que estiveram voltados para os temas do colonialismo digital e ameaças da democracia, TICs, corporações de direito à comunicação, Estado, lutas sociais e soberania política no contexto de avanço da direita, os minicursos, gênero, sexualidade e conservadorismo, racismo, trabalho e desigualdade estrutural, envelhecimento populacional e políticas de cuidado, além da apresentação de trabalhos, lançamento de livros. A 7ª edição do Seminário Internacional de Política Social objetivou debater e socializar conhecimentos atualizados que estão presentes na realidade brasileira e no mundo afora, sobre os dilemas da política social e da democracia burguesa no contexto do capitalismo neoliberal e financeiro. Buscou-se, nesses 3 dias de intensas atividades, abordar e refletir criticamente o significado, os desafios das políticas sociais no capitalismo, considerando o avanço da direita e da extrema-direita, não só no Brasil, mas em escala mundial. Vide as experiências recentes, como exemplo das eleições na França, com a escalada da extrema-direita, as preocupações que envolvem as próximas eleições nos Estados Unidos, os golpes concretizados, no caso brasileiro, mas também tentativas de golpe, como ocorreu na semana passada na Bolívia, só para mencionar alguns dos tantos casos de ataques à democracia. Esse cenário tem apresentado muitos desafios para as lutas sociais e para a soberania popular. É importante registrar que a realização do Seminário Internacional constitui, para o Programa de Pós-Graduação em Política Social, uma forma de compartilhar saberes, conhecimentos e pesquisas, tendo como referência experiências nacionais e internacionais. Esse é um espaço privilegiado de debate, de troca acadêmica, para se pensar ações concretas e avançar em reflexões de produção de conhecimento crítico sobre temas que atravessam as políticas sociais, na sua mediação com o Estado, a sociedade civil e a complexidade que envolve a luta de classes na sociedade capitalista. Na esteira da realização desta 7ª edição, cabe aqui um registro, né, das experiências e acúmulos que o programa, né, vem construindo nessas últimas décadas, desde a sua constituição e protagonismo na área, sobretudo em matéria de dedicação aos estudos e pesquisas sobre a política social. O curso de mestrado, né, implantado em 1990, o doutorado em 2002, foi o primeiro da área de serviço social com a temática da política social, se consolidando como uma referência nacional e internacional na produção de conhecimento nessa área. Vinculado, né, ao Departamento de Serviço Social, que tem aí a graduação constituída desde 1971, com o curso diurno, e no caso, né, da expansão dos cursos no contexto do Reúne, em 2010 também a criação do curso noturno. O programa é composto de 24 docentes, com 20 destes, né, em condição de permanente e 4 colaboradores. O programa tem aí 4 linhas de pesquisa, que é política social, Estado e sociedade, classes, lutas sociais e direitos, trabalho, questão social e emancipação, e exploração e opressão de gênero, sexo, raça, etnia e sexualidades. Desde 2013, o programa está avaliado com o conceito 6 pela CAPES e tem contribuído para a formação de recursos humanos
que vem se inserindo nos diversos espaços do mundo do trabalho, na docência no ensino superior, em órgãos de pesquisa, na atuação com as políticas sociais, em suas múltiplas dimensões, no planejamento, formulação, gestão, execução, monitoramento, avaliação de políticas sociais. Também é importante aqui destacar a relevância da revista Ser Social, vinculado ao Departamento de Serviço Social e ao programa de pós-graduação, avaliada como, no Qualis, né, CAPES como A2, sendo aí um importante veículo de produção e divulgação de conhecimento na área. E aqui eu aproveito, né, para convidar todas as pessoas presentes a visitarem o site da revista, lerem os textos ali, né, que forem de interesse dos respectivos temas de interesse de vocês. O primeiro Seminário Internacional de Política Social aconteceu em 2002, com o tema Novos Paradigmas da Política Social. Depois a gente tem o segundo seminário em 2004, com o tema Política Social Alternativas ao Neoliberalismo. O terceiro, em 2006, teve aí como eixo temático Política Social, Justiça e Direitos de Cidadania na América Latina. O quarto seminário ocorreu em 2009, com o tema Política Social, Trabalho e Democracia em Questão. A quinta edição, ocorrida em 2012, teve como tema Desafios da Política Social na Contemporaneidade. A sexta edição, ocorrida em 2017, teve como tema Que Política Social para Qual Emancipação? Em setembro de 2019, no contexto do plano de internacionalização do programa, pelo CAPES-Print, foi realizado o seminário Desigualdade, Mundialização e Políticas Sociais Contemporâneas. Todos esses eventos, né, tiveram aí como resultado e produto livros de todos os seminários, esse inclusive também do CAPES-Print. Em seguida, né, vivenciamos um período dramático e triste na história da humanidade com a pandemia da Covid-19. Por isso, essa sétima edição é emblemática, com um significado político importante após a retomada das atividades presenciais em 2022. Além disso, a realização deste seminário se dá logo após o retorno e retomada das atividades acadêmicas diante da greve nacional que envolveu trabalhadores da educação pública brasileira, no caso de docentes e servidores técnicos administrativos. Foram mais de 2 meses, né, no caso dos técnicos administrativos, 3, 2 meses de greve, no caso docente, pois entramos em 15 de abril, no caso da UNB, né? Conquistas importantes em um contexto de austeridade, ajuste fiscal, de arcabouço fiscal. Conquistas essas, né, importantes e significativas, que são resultado das lutas incessantes da classe trabalhadora brasileira, e nesse caso, dos segmentos da educação pública. Essa greve mostrou força, né, das organizações coletivas, dos movimentos sindicais, né, tanto dos servidores técnicos, né, dos docentes, diante das contradições e das fissuras que se expressam nas bases do Estado brasileiro, diante de forte investida capitalista de ataque à educação pública e às políticas públicas como um todo. No contexto da correlação de forças, a greve representou ganhos significativos, não só do ponto de vista do atendimento parcial às reivindicações do movimento paredista, mas, sobretudo, da sua importância política e pela sua capacidade mobilizadora. De tudo isso, concluímos que só pela luta coletiva é possível construirmos alternativas concretas e efetivas para enfrentarmos e transformarmos essa realidade profundamente desigual, injusta, violenta e bárbara. E para encerrarmos, né, a 7ª edição do seminário, a gente tem aqui, né, a presença das nossas 2 convidadas, a professora Leila Maria Passos de Souza Bezerra, representando a direção nacional da ABEPS, e temos a professora Mônica de Castro Maia Sena, representando a área de serviço social, a área 32 na CAPES. Quero dizer que é uma satisfação compartilhar e dividir essa mesa de encerramento com as nossas convidadas. Em nome da comissão organizadora, quero agradecer às professoras por aceitarem o convite, estar aqui conosco, né, nesta tarde, início de noite de sexta-feira.
trazendo aí contribuições, né, inclusive para pensarmos coletivamente, juntamente com as representações, né, tanto na ABEPS quanto na área, na CAPES, né, os desafios que estão postos para a nossa formação, né, para a pós-graduação, na sua relação com a graduação, no sentido de pensar a qualidade dessa formação, né, a qualificação, o aprimoramento, o compromisso permanente com a qualidade do ensino público, com a produção de conhecimento crítico, com a formação qualificada de profissionais mestres e doutores e, sobretudo, o compromisso e a luta incessante em defesa da universidade, da educação pública e da democracia. Eu vou falar aqui, né, um pouco sobre os currículos das nossas convidadas, antes de passar a palavra para elas. A professora Leila Maria Passos de Souza Bezerra possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, especialização na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, é professora adjunta do curso de graduação em Serviço Social e do programa de pós-graduação em Sociologia e do mestrado em Planejamento e Políticas Públicas, ambos da UES, Universidade Estadual do Ceará. É docente colaboradora do programa de pós-graduação em Avaliação de Políticas Públicas na Universidade Federal do Ceará. E líder do grupo de pesquisa Margens, Culturas e Epistemologias Dissidentes, da UES, e pesquisadora do Laboratório de Seguridade Social e Serviço Social. Obrigado, professora Leila, por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco nessa mesa. A professora Mônica de Castro Maia Sena possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência e Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, é professora titular da Universidade Federal Fluminense, docente do Programa de Pós-Graduação em Política Social, do qual foi coordenadora no período de 2011 a 2014. É coordenadora adjunta de programas acadêmicos da área 32, a área de Serviço Social na CAPES, membro do grupo de pesquisa Futuros da Proteção Social do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz e é pesquisadora produtividade do CNPq. Obrigado, professora Mônica. E agora eu vou passar, né, a palavra para as nossas convidadas, iniciar com a professora Leila, sendo aí 30 minutos de exposição, de apresentação de cada uma das nossas convidadas. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Está ligado? Pronto. Agora sim. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer muito grande, um contentamento estar aqui nesse 7º Seminário Internacional de Política Social. Eu vou começar com a minha autodescrição em lugar de fala e saudo ao professor e professora que estão nessa mesa e as convidadas, convidados e convidadas que aqui se fazem presentes. Minha posição, né, inicio explicitando o meu lugar de fala, minha posição social na estrutura da sociedade brasileira no tempo presente, entremeada a minha autodescrição situada. Sou uma mulher cis, socialmente lida enquanto mulher branca, com relação à raça-cor, rosto redondo, uso óculos, tenho cabelos longos, cacheados, castanhos, com fios brancos a denunciar meus quase 50 anos. Um batom vinho e um óculos de grau em tons escuros. Uso uma saia azul com uma blusa também azul escuro e sapatos, creio que são beges. Sou originalmente advinda das camadas populares e das margens urbanas de Fortaleza, Ceará,
inscrita nas classes trabalhadoras, professora, pesquisadora, inscrita nas fronteiras das áreas de serviço social, da sociologia e da antropologia cultural. Em termos teóricos e políticos, busco me situar no campo dos estudos histórico-críticos, transdisciplinares, decoloniais ou contracoloniais. Quero expressar meus agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Política Social, PPGS, da Universidade de Brasília, nas pessoas das professoras Silvia Cristina, coordenadora do PPG-IPS, e da professora Camila Potiara, pelo convite feito à Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS, para participar desse 7º CIPS, para os íntimos, em específico dessa mesa de encerramento, bem como por garantir as condições materiais para a minha presença aqui. Parabenizo pela construção deste seminário internacional, não obstante o contexto adverso, tão bem já exposto nas mesas que fizeram parte deste seminário e também pelo nosso mediador, professor Reginaldo. Em especial, a greve das universidades federais, estaduais e institutos federais, que atravessou este país de ponta a ponta. Muitos são os desafios, mas nós aprendemos a voar. E estamos juntos, juntas e juntos nas resistências, lutas e resistências no horizonte da emancipação. Manifesto meus agradecimentos também aos docentes deste programa, com especial carinho à professora Iesca Costa, extensiva a toda a sua família, por me receberem e acolherem durante minhas vindas recentes a Brasília, UNB, a representar a ABEPS. Brasília, nossa capital brasileira, cidade acolhedora e horizonte de oportunidades de vida e trabalho de tantos migrantes. Saliento aqui os nordestinos e nordestinas, os imigrantes internacionais, gregos, latino-americanos, advindos, portanto, do norte e do sul global, que aqui chegaram, seja no período da construção de Brasília, nos anos 50, ou que vieram para construí-la e permaneceram, sejam aqueles mais recentes acolhidos. Que possamos reconhecer e agradecer, melhor que o façamos em vida, a tantas e tantos que abriram os caminhos, saudar e pedir licença a nossas ancestralidades, para fazer nossa voz e práticas ecoarem no silêncio da noite que cai sobre nós nesse momento. Caminhos pelos quais hoje nós podemos andar e atravessar distâncias e fronteiras, reais e simbólicas, criar e também deixar nossas marcas na história e no tempo, criar e ou contribuir com a construção do porvir. Façamos valer e viver nossa memória coletiva nos termos enunciados por Raul Bates, para agradecer a todas as pessoas que vieram construir Brasília, a constituir-se em lugar de acolhimento, nos séculos 20 e 21, trabalhadores brasileiros e brasileiras e de outras partes do mundo, em busca de melhores condições de trabalho e vida. E por estes lados, no centro de Brasília, na UNB, no serviço social e neste programa, tem se forjado uma pequena, grande e qualitativa nação cearense, formada por migrantes do Ceará, Nordeste, da UES, do qual muito me orgulho de fazerem hoje parte desta casa. Rendo a eles também a minha homenagem, que encontraram nesta terra seus espaços de trabalho e de criação, de sentidos partilhados, a tecerem seus liames de afetos e saberes. Eu ainda vou demorar um pouquinho, viu? Isso é um preâmbulo. Brasília, espaço de acirradas disputas e decisões políticas e culturais, espaços de sonhos, desejos, artes, capital do rock nacional, com suas bandas locais, que desde os anos 70 contribuíram com a explosão desse gênero rebelde e contestatório do estado de coisas em nosso país. Relembro aqui Legião Urbana e nosso sublime poeta Renato Russo, que tanto embalou a juventude dos anos de 1990, da qual fiz parte, cujas músicas transcendem seu tempo de criação. Afinal, ainda mantemos os dilemas,
cantados por Renato Russo ao indagar, lúcida e poeticamente, que país é esse? Já nos dizia o poeta, e aí eu vou citar a letra porque não tenho a mínima habilidade musical. Quem quiser pode fazê-lo, cantar. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Terceiro mundo, se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios, atualmente nossos indígenas, num leilão. Que país é esse? A letra desta canção ainda ecoa em mim porque a reconheço viva em nosso tempo histórico, ao nosso lado, a nos provocar e inquietar na busca de caminhos outros, distintos dos horizontes da barbárie oferecidos pelas estruturas e dinâmicas do capitalismo contemporâneo, sob a ortodoxia do projeto político-econômico e cultural neoliberal, de cariz transnacionalizado, e que assume configurações peculiares nas formações sociohistóricas dos países, mas mantém o aspecto comum de atribuir sua funcionalidade ao Estado, forte, autoritário, violento. Segundo Telles, no prefácio à edição brasileira do livro A Escolha da Guerra Civil, uma outra história do neoliberalismo, de 2021, a construção desse Estado forte e violento se faz para retirar o caráter político da decisão democrática, depositando a direção da economia nas mãos de um conselho de tecnocratas e no suporte da força militar. Com isso, a cisão da sociedade em partes antagônicas se atualiza com o estímulo à guerra civil. A guerra civil neoliberal utiliza-se de divisões antigas e tradicionais, de sociedades nascidas de dominações e expostas a cisões culturais, sociais e políticas. O enraizamento desses conflitos nas várias camadas da sociabilidade permite às estratégias de dominação maior capitalização para os mecanismos de controle e vigilância. Com isso, a cisão da sociedade em partes antagônicas se atualiza com o estímulo à guerra civil. Toda violência acionada pelo Estado, somada a de milícias e grupos de intolerância, manifesta uma forma de combate distinta de uma guerra civil clássica. A guerra neoliberal utiliza-se de divisões antigas e tradicionais, de sociedades nascidas de práticas de dominação, a exemplo do Brasil e da colonização a que fomos submetidos, e expostas a cisões culturais, sociais e políticas. O enraizamento desses conflitos nas várias camadas de sociabilidade permite às estratégias de dominação maior capilarização para os mecanismos de controle e vigilância. Estado potente em suas tarefas de suprir as necessidades do capital, a instituir novas dinâmicas políticas para garantir a ordem e as leis do mercado, conforme já nos alertaram parcela significativa da tradição histórico-crítica e que aqui também foi reiterada pelos palestrantes, debatedores, nesses 3 dias intensos, e que culminou com esta última mesa, né, que agora tivemos a oportunidade de escutar. Não descarto o seu caráter contraditório na tessitura das lutas de classe, nas conquistas da proteção social e trabalhista, do status da cidadania, alvos de ataques e desconstruções históricas, mas também das potencialidades de atuarmos na configuração do Estado ampliado, de viés gramsciano, a travarmos disputas no âmbito estatal, das políticas públicas sociais e pelo orçamento público, com vistas ao reconhecimento, garantia e ampliação de direitos, com ênfase central no direito à existência, que, para muitas e muitos, cuja humanidade, na sua dimensão ontológica de suas humanidades, não fora sequer reconhecida social e politicamente. Isso constitui-se ainda um desafio cotidiano. Todavia, enfoco aqui o papel do Estado na perspectiva internacionalizada neoliberal, em suas estratégias autoritárias e violentas,
com a profusão de sua inflação de exceções, medidas autoritárias que não exigem a suspensão da ordem jurídica nos termos de Carl Schmitt. Traduz-se na exceção autorizada como permanente, fazendo da militarização a autoridade de governo e dos grupos de direita e das milícias os despachantes da violência liberada. Trata-se, ao meu ver, de análise crítica indispensável diante do avanço das direitas em todo o mundo, e mesmo dos seus aliados inscritos nas fileiras dos neoconservadorismos e dos fascismos. E falo destes no plural, a nos ameaçarem com um punhal funesto sob nossos corpos e corpas. Afinal, segundo nos lembra o supracitado autor, desde a formação do Estado moderno, o poder soberano tem fomentado batalhas contra os que não são donos do capital. Quanto mais se desenvolveram novos formatos de dominação institucional, mais foram se tornando alvo da violência estatal, aqueles vistos como revoltosos, sujeitos atípicos, os povos originários, a classe trabalhadora, seus representantes e qualquer indivíduo ou grupo considerado inimigo da ordem. A guerra civil no neoliberalismo tem 3 características gerais. Primeiro, pretende atacar os direitos sociais. Segundo, alimenta-se de diferentes estratégias de ação. Terceiro, utiliza-se de alianças com as oligarquias locais, tendo por alvo coletivos populacionais. Essas estratégias almejam, além da defesa da ordem global, um regime político e social antidemocrático, com a consolidação de uma liberdade que assegure nada mais do que o empreendedorismo e o consumo. Sinalizo dilemas presentes e encarnados em expressões da questão social brasileira, não exclusivamente centrados nas ditas mazelas sociais, entre aspas, da fome, da pobreza pluridimensional, do desemprego estrutural, da precarização, da uberização ou da plataformização, que a atravessarem e estruturarem o mundo do trabalho, as violências de toda ordem, os racismos, a xenofobia, em especial contra a onda de imigrantes, refugiados, apátridas, a chegarem, sobretudo, do sul global, em suas migrações de sobrevivência, no dizer de Bells. Mas também a questão ambiental, a ameaça climática e de destruição do mundo, potencializados pelas escolhas político-econômicas de desenvolvimento do capitalismo em suas configurações à brasileira. Não obstante, na estrutura constitutiva da questão social, destaco os conflitos e lutas sociopolíticas e culturais, resistências e resistências das classes trabalhadoras em suas plurais encarnações, em suas intersecções ou imbricações de gênero, classe, raça, etnia, sexualidades, marcadores das diferenças transformadas, via de regra, em desigualdades, discriminações, opressões, violências. Dimensões adensadas e complexificadas no sistema do capital do século XXI, com suas reconfigurações e tendências em curso, a transformar todas as esferas da vida social em meios funcionais à produção e reprodução do mundo de vida, do modo de vida capitalista explicitado nos processos de mercadorização das existências. Acrescento neste breve preâmbulo crítico-analítico uma peculiaridade aproximada à consideração do filósofo italiano Antonio Gramsci, em seu texto Americanismo e Fordismo, ao enfocar a produção do novo homem, entre aspas. Obviamente, aqui ampliada para a pluralidade dos gêneros existentes. Em produção pelo capitalismo de seu tempo, posto que sua versão contemporânea, e não tenho dúvidas, tratar-se do sistema capitalista em curso, ou sistema do capital, sob a ortodoxia neoliberal, também estar a produzir o indivíduo funcional aos seus interesses e tem nas organizações das classes trabalhadoras seu alvo preferencial. Conforme Telles, talvez possamos dizer que a grande novidade da racionalidade neoliberal é criar um indivíduo que produz, controla e vigia, endivida e violenta a si mesmo. A guerra civil se torna a norma da construção e do funcionamento do mercado, a atividade determinante dos agentes políticos e sociais, cujas ações devem impedir qualquer organização coletiva da sociedade. A globalização do projeto neoliberal
não visava apenas a imposição político-econômica, mas também a produção de uma nova humanidade. Acrescentemos, de uma humanidade desumana. Vou já adiantar um pouquinho para poder entrar no foco. Só um minuto. Sim, falar do óbvio em tempos de obscurantismo. Vivemos ainda no sistema do capital. De avanços das ultradireitas conservadoras, ou mesmo de uma nova direita brasileira, alinhadas ao capitalismo mundializado, financeirizado, de expoliação, conforme Harvey, neoliberalizante. Parece-me por demais fundante para o deciframento da realidade social, da questão social como objeto de intervenção da nossa área, no Brasil deste século XXI, a considerar as particularidades da formação sociohistórica brasileira, no intuito de chegar àquilo que Marx chamava de essência, enquanto estruturas e dinâmicas da vida social situadas no tempo e no espaço. No Brasil, país de capitalismo dependente, forjado no colonialismo político-econômico, iniciado nos séculos XV e XVI, situado no sul do global, a dupla movimentação neoliberal parece encontrar ressonância em nosso passado presente. A considerar, por um lado, ocorre a modernização e o dinamismo das tecnologias e de novas formas de vida. Por outro, há as estratégias conservadoras de tradição racista e patriarcal, estruturada na família e na religião, produção de subjetividades em torno de normas autoritárias e conservadoras. A junção da expansão violenta de mercado, somada às tecnologias discursivas e aos valores tradicionais, traz à cena política governos de extrema-direita, a exemplo de Jair Bolsonaro, Donald Trump, Viktor Orbán. Se, conforme anunciou Ailton Krenak, liderança indígena brasileira, sempre estivemos em greve é ótimo, um lapso, sempre estivemos em guerra, precisamos nos munir das armas teórico-metodológicas potentes para decifrar a complexidade do real em curso. Sinalizei aspectos que considero fundantes e que se somam aos debates públicos políticos travados nesse 7º Seminário Internacional de Política Social, a nos trazer potentes aportes teórico-metodológicos com sentido ético-político durante esses 3 dias. Seja nas mesas temáticas, nos minicursos estratégicos, na escolha de temas sintonizados com a demanda do nosso presente histórico e, de certo, nas representações de trabalhos nos GTs. Parabenizo aos idealizadores e organizadores deste evento científico de fôlego e desejo sua continuidade nos anos subsequentes, que, de fato, se torne o evento bianual ou trianual, como se faz a proposta. Pluriversais e potentes foram as reflexões teórico-políticas e éticas suscitadas, a fortalecerem a elaboração, criação e ou redefinição de respostas profissionais, em termos teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-políticos, dimensões fundantes e imbricadas na instrumentalidade do trabalho do assistente social, sob a orientação da racionalidade crítica e ou substancial, tão bem discutida pela professora Yolanda Guerra, dentre outros em nossa área. Caracterizada na atualidade enquanto profissão investigativa e interventiva, nos destacamos na produção de conhecimento reconhecido pelas principais agências de fomento à pesquisa e primamos pela qualidade de nossa formação profissional, sintonizada com o projeto ético-político de nossa categoria, alicerçada no campo da teoria social crítica, com especial referência à teoria social crítica de Marx e Engels. Busquei, assim, trazer algumas pontuações para contribuir com o debate público e político e a construção coletiva e pluriversal oportunizados neste seminário. Nesta perspectiva, gostaria de explicitar um pouco acerca da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa e Serviço Social, em sua posição estratégica nestes tempos sombrios, com aberturas às possibilidades de um outro devir radicalmente distinto da lógica do capital. A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, tem assumido posição estratégica na empreitada de fortalecimento e aperfeiçoamento na formação profissional do serviço social brasileiro,
qualificada e ético-politicamente compromissadas com as necessidades, desejos, lutas e conquistas das classes trabalhadoras, sem perder a articulação com o trabalho profissional cotidiano. Afinal, a formação profissional é permanente e deve ser realizada em todos os espaços socioocupacionais do serviço social, tendo a pesquisa como mediação e alicerce indispensável nesse processo, a ser dinamizada e efetivada dentro e fora das academias. Depois do preâmbulo, pontua algumas das ações da ABEPS nessa gestão 2023-2024, diante dos desafios sociohistóricos e conjunturais, vivenciados também pela gestão 2023-2024, na vida social brasileira deste século. Eu vou tentar sintetizar um pouco, né, dessas atividades e dos desafios, que eu tenho certeza que a minha companheira de mesa vai ampliar os desafios da área de serviço social e, sobretudo, na pós-graduação. Né? Para aqueles que são novos, estão na graduação, que eu acho que são poucos, né, que aqui estão, a ABEPS tem essa dimensão estratégica e tem uma importância histórica como entidade de referência da formação profissional do serviço social, com suas ações e práticas voltadas à construção e capilaridade de temas cruciais, a fazer-se de forma articulada em todo o território nacional. Fundada em 1946 e reconfigurada em 1998, encontra-se no auge dos seus 77 anos. É uma entidade civil de natureza acadêmico-científica que coordena e articula a política de formação profissional na área de serviço social nos âmbitos da graduação e da pós-graduação. A fomentar, portanto, o tripé, ensino, pesquisa e extensão, e a buscar interlocuções ainda voltadas à internacionalização do serviço social. Buscamos fortalecer uma concepção de formação profissional enquanto processo que compreende a relação entre graduação, pós-graduação, educação permanente, exercício profissional e organização política dos asssentos sociais. Portanto, na articulação entre formação profissional e trabalho, que são indissociáveis. Em seus 76 anos, consubstanciou significativo legado acadêmico, profissional e político no campo da formação profissional, enquanto entidade posicionada nas lutas e na construção de alianças voltadas à defesa da universidade pública, gratuita, laica, democrática. Eu vou fazer uma pontuação, presencial, de qualidade e socialmente referenciada. Acho que as contribuições que a professora Ana Elizabeth nos trouxe também problematizam os sentidos da democracia e as práticas de democracia na vida brasileira e como se situa em meio a esse contexto onde práticas de exceção, autoritárias e violentas se articulam, né, com uma perspectiva de democracia cada vez mais restrita. A ABEPS, portanto, nessa gestão, dando continuidade ao seu legado, se coloca na aliança com outros sujeitos, coletivos, movimentos sociais, nas resistências, nas lutas sociopolíticas, em defesa de uma sociedade outra, numa perspectiva emancipatória, em sintonia com o nosso projeto ético-político. A atual gestão, eleita no final de 2022, atribuiu centralidade estratégica ao debate étnico-racial, ao enraizamento do debate étnico-racial, tendo em vista que esse debate já vinha sendo realizado por dentro e por fora do serviço social e nas gestões anteriores. Mas o ponto central aqui é como garantir esse enraizamento e a sua materialidade nos programas, né, de pós-graduação, nos projetos político-pedagógicos, nos cursos,
e interagindo, né, com a perspectiva já trazida nas diretrizes curriculares do Serviço Social de 1996. A proposta, que possivelmente ficará para a próxima gestão, mas que está em curso, é de construir uma política de formação profissional antirracista no serviço social, e não exclusivamente direcionada à população negra, mas que reconheça também outras etnias, né, outros povos, seus saberes e culturas, dentro desta construção. Dentre as conquistas, no avanço do debate das relações étnico-raciais no serviço social, vale reforçar a criação e lançamento da plataforma antirracista, realizada em gestões anteriores e que estamos a fortalecer, que se põe aí para ser atualizada e revisada, a fim de manter-se em sintonia com as demandas postas e o horizonte histórico crítico da profissão. Também destaco, dentre as estratégias adotadas pela ABEPS para este enraizamento, a construção e materialização do projeto ABEPS itinerante, as diretrizes curriculares, o debate étnico-racial e os projetos pedagógicos, realizado neste ano de 2024 e que ainda está em curso em várias unidades, né, de formação acadêmica, tendo aí 3 eixos temáticos: diretrizes curriculares e formação profissional antirracista no serviço social, e os outros 2 com ênfase no debate étnico-racial, a ênfase no racismo contra a população negra, o debate étnico-racial, e a ênfase no debate étnico-racial com foco nos povos originários. Esse último eixo tem sido uma tentativa da ABEPS de avançar nesse debate do antirracismo, a partir do enfoque dos povos originários, especificamente indígenas, e estamos estabelecendo diálogos e articulações com a Articulação Brasileira de Serviço Social e Povos Indígenas, uma potente organização de caráter nacional e que vale a pena conhecermos, né, que tem produzido saberes e saberes de lutas sociais que são muito importantes também para o delineamento da nossa profissão, sobretudo para nós que atuamos via políticas públicas sociais junto aos territórios onde essas populações residem. Nós precisamos também ter uma perspectiva intercultural, desenvolver o diálogo, que vai muito além da compreensão da língua, mas que se faz na dinâmica dos sentidos e do reconhecimento ontológico destas pessoas enquanto produtoras de saberes, de culturas e de modos de vida legítimos. Reafirmamos as dimensões investigativa e interventiva, portanto, da nossa formação profissional e trabalho como indissociáveis. Neste percurso, também temos realizado pesquisas em âmbito nacional, e eu vou destacar 2. Primeiro, com relação ao perfil dos cursos de graduação e de pós-graduação na área de serviço social, considerando as peculiaridades das instituições de ensino superior comunitárias e confessionais, um desafio que se põe, porque muitas delas são significativas da origem da profissão, como as PUCs, e que estão sob ameaça contundente, com processos de demissões, de sucateamentos, e que nós precisamos estar mais próximos para conhecer e intervir do ponto de vista político. Também as instituições de ensino superior público e privadas e particulares, é uma proposta em processo, mas que exige aí, para intervenções mais contundentes, esse conhecimento da situação atual dessas instituições. Uma outra pesquisa em curso é o levantamento das ações de internacionalização junto aos cursos de graduação e de pós-graduação da área de serviço social. Uma iniciativa da nossa Comissão Temporária de Trabalho de Relações Internacionais. Estamos desenvolvendo duas pesquisas, 2 levantamentos, um junto aos programas de pós-graduação e também da graduação, e o outro com ex-presidentes e ex-diretoras diretamente envolvidas em ações de internacionalizações da ABEPS,
as duas estão em curso. No esteio de subsidiar também a criação da Política de Relações Internacionais da ABEPS, propôs-se aí a criação do Seminário Internacional, que está em curso em Belém e que coincidiu com a data deste seminário, né? Estamos aí, portanto, com boas expectativas, aguardando as devolutivas dos levantamentos em curso, para fins de análise e delineamento das ações e definição de rumos para a política de relações internacionais da ABEPS. Permanece o desafio de olhar para as contradições que estruturam a perspectiva da internacionalização, a exigir que pensemos e repensemos criticamente os critérios impostos pela CAPES aos programas de pós-graduação e até que ponto podemos assumi-los, atendê-los, sem comprometer nosso projeto ético-político profissional. Pensar sobre quais sentidos e práticas de internacionalização vamos escolher e implementar. Esse seminário, me refiro ao CIPS, nos trouxe aspectos contundentes do solo histórico, do contexto complexo e denso, a partir do qual refletirmos criticamente sobre nossas escolhas em termos da internacionalização, de maneira a garantir a continuidade e avanço do nosso projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. Estou quase terminando. Prometo. Os desafios contemporâneos de reiterar o modelo de universidade, fundamentado na tríade de ensino, pesquisa e extensão, no contexto de redução de conteúdos e processos formativos, flexíveis e aligeirados, também se põe para nós. A realização da Oficina Nacional da ABEPS, no ano passado, e das oficinas regionais, também foram fundamentais para esse diálogo. Teve como tema a formação antirracista e projetos societários no contexto da flexibilização do ensino superior. Em consonância, importa salientar mais um desafio posto, a de ampliação do ensino EAD e a possibilidade de ensino híbrido na pós-graduação, em instituições públicas e privadas, a nos impulsionar a melhor compreender as dinâmicas das tecnologias informacionais, a inteligência artificial, a plataformização impostas no âmbito de nosso trabalho profissional nos distintos campos socioocupacionais, também abordado neste seminário. Estamos numa direção significativa, porque não podemos simplesmente acatar certas diretrizes sem compreendermos dentro de uma totalidade da vida social. Mais uma vez, somos chamados a analisar as contradições que atravessam e estruturam o uso das tecnologias. Temos ainda alguns outros pontos, o avanço com relação aos grupos temáticos de pesquisa da ABEPS, né, que são estratégicos na produção de conhecimento, no enfoque de temáticas que têm se tornado fundamentais e que se ampliam por dentro do serviço social. Fica aí o convite para que vocês possam participar, né? Tem alguns outros pontos aqui, mas eu vou finalizar, né, com o convite para o 13º Encontro Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras em Serviço Social, em PES, porque, digamos assim, que é um momento de culminância de todo esse processo, né, que toma como centralidade o enraizamento do debate étnico-racial. Então, as nossas construções até então, considerando também a política de comunicação, considerando as articulações com as unidades de formação profissional, nos implicam a participar deste encontro, que realizar-se-á de 10 a 14 de dezembro de 2024, com o tema Relações de Classe e Raça-Etnia no Brasil, desafios a uma formação profissional emancipatória no serviço social. Fortaleza está de braços abertos para recebê-los, recebê-las e recebê-los. Consiste no evento, principal evento científico de pesquisadores brasileiros, mas que também contará, né, com participantes da América Latina e de outros locais.
Então, eu faço o convite a vocês, vejam a página da ABEPS, vejam a multiplicidade de atividades das quais vocês podem participar. E o coroamento, os trabalhos estão abertos até o dia 31 deste mês. É porque eu passei aqui um breve, nós estamos em julho, né? E chamo a atenção para a Assembleia Geral da ABEPS, com a eleição da nova gestão e definição de rumos da atuação dessa entidade em termos nacionais, que ocorrerá também durante o EMPES. Então, é um momento onde estudantes, docentes, pesquisadores, trabalhadores do social, todos nós precisamos estar presentes para interferir de forma mais direta nesses rumos. Chamo a atenção para a constituição de um grupo de trabalho para discutir uma política voltada a pensar as cotas sociais e raciais para os eventos científicos da ABEPS, né? Lembrando que esse é o único evento científico que a ABEPS cobra, todos os demais são realizados como parte da sua atuação. E fica também o desafio hoje que nós nos encontramos, o desafio maior, que é garantir a política financeira da ABEPS, tendo em vista todos os elementos que já foram postos no campo da educação, e também a provocar as escolas a pagar as suas anuidades, e a nossa tentativa, ao longo dessa gestão, de estarmos mais perto das unidades de formação profissional, né? Essa aproximação que se faz indispensável. E lembrar a vocês que, daqui a pouquinho que nós estejamos saindo, são vocês que vão assumir, né? Já vejo aqui os rostos dos jovens pesquisadores e pesquisadoras, já estou olhando, viu, Reginaldo, aqui. Para alguns já se acusaram ali. Porque a ABEPS é uma construção nossa, né? A gente não pode delegar responsabilidades de uma entidade que tem um largo, né, esteio, enfim. Eu vou fechar aqui com um poema, em homenagem ao Reginaldo, vou fechar com um poema do Pier Paolo Pasolini. Um inconformado, um insurgente, um rebelde, um multifacetado, e que escreve exatamente nos tempos em que o fascismo na Itália ele se torna denso e tenso. Qualquer semelhança não é coincidência. E o que ele nos diz? Eu olho para trás e choro os países pobres, as nuvens e o trigo, a casa escura, a fumaça, as bicicletas, aviões, que passam como um trovão. E as crianças olham para eles com uma maneira de rir do coração. Olhos que, olhando em redor, queimam de curiosidade sem vergonha, de respeito sem medo. Eu choro um mundo morto, mas não estou morto eu que eu choro. Se queremos ir em frente, devemos chorar o tempo, que não pode voltar atrás. Que digamos não a esta realidade que nos tem bloqueado na sua prisão. Não permitamos que os fascistas passem impunemente na vida brasileira. Avante no deciframento crítico do mundo social, nas resistências e nas reinvenções, criações de nossas lutas e resistências plurais, que são cotidianas e sem tréguas. A ABEPS somos todos, todas e todos nós. Venham construir e honrar seu legado histórico e em recriação atenta ao tempo presente. Muito obrigada pela escuta ativa. Eu optei por preparar o texto para que eu possa melhor sistematizar e ordenar meu pensamento. Muito obrigada a todos e, mais uma vez, obrigada pelo acolhimento, pela confiança e pela resistência daquelas que ainda estão aqui. Muito obrigada. Obrigado, Leila, que trouxe aí várias reflexões, também introdutórias, já para a gente pensar, né, todas as contradições que envolvem as cidades no capitalismo, e, no caso, Brasília, né, com todas realmente as suas
contradições e particularidades também, né? Bem interessante. E as contribuições da ABEPS, e para a gente realmente pensar todos os desafios da formação profissional, que envolve graduação, pós-graduação, o ensino, a pesquisa, a extensão, e aí realmente todo o empenho e as ações, né, o compromisso dessa entidade do ponto de vista, né, de pensar essa formação e toda a discussão coletivamente para fortalecer o nosso projeto de formação profissional, e aí trazendo as questões da internacionalização, as ações, né, a ABEPS itinerante está acontecendo, né, os GTPs, enfim, obrigado mais uma vez. Então, sem muitas delongas, né, considerando também o tempo, o esvaziamento, né, as pessoas, às vezes, o cansaço. Vou passar, né, já a fala para a professora Mônica, a quem, né, mais uma vez, agradeço em nome de toda a comissão organizadora. Mônica, obrigado. E você também tem 30 minutos para fazer a sua exposição. Pedir a produção ali para botar o slide, por gentileza, que eu preparei um slide. Começando, dando boa noite a todos, todas e todes. Saúdo aos resistentes, né, que hoje, sexta-feira, depois de 3 dias de intensos debates, reflexões, né, discussões, enfim, estão aqui ainda, né, para escutar a gente nessa mesa de encerramento. Eu queria começar agradecendo o convite feito pelo Programa de Pós-Graduação em Política Social da UNB. Então, na figura da professora Silvia, da professora Camila, do professor Reginaldo, estendo a toda a comissão organizadora. Faço uma saudação também em nome da professora Hamida. Nós acabamos tendo que nos dividir, né, porque está simultaneamente, né, o evento promovido pela ABEPS sobre o tema da internacionalização, então a gente acabou se dividindo aí nesse processo, mas dizer do enorme prazer de estar aqui com vocês, parabenizar por esse evento. Realmente é um evento, já está na sua 7ª edição, né, mas um evento muito potente, que traz para a gente aí um conjunto de questões que mostra, acho que, de um lado, um amadurecimento, né, que a gente tem conquistado aí ao longo do tempo nesses debates, e aponta aí também uma agenda de pesquisa, de discussões que a gente, né, ainda precisa se debruçar, né. Bom, eu vou aqui falar um pouco, preparei esse PowerPoint aqui um pouco para tentar trabalhar junto com vocês algumas tendências e um quadro, né, mais geral da questão da avaliação quadrienal, que a gente está no último ano, né, na verdade, desse quadriênio. Um processo que, na verdade, começou de uma maneira mais tardia, né, se a gente comparar, porque isso tem muito a ver com o panorama do que a gente vivenciou no quadriênio passado, extremamente desafiador, né, tanto por conta da própria pandemia, e aí todo o processo que foi a própria avaliação, o processo de avaliação quadrienal, que teve que ser feito todo remotamente. Então, inclusive, saudar, assim, reconhecer a grande contribuição, importância, papel fundamental que foi a gestão que teve com a professora Denise, né, na condução aí dos trabalhos, junto com a professora Joana Valente e a professora Inês Estampa, né, nessa condução, que foi fundamental, assim, quanto no quadro político, econômico, social que a gente vivenciou nos últimos anos, né, e aqui já foi tão bem explorado aqui pelas mesas. A nossa coordenação diária aqui, ela é composta pela professora Hamida, por mim, na coordenação adjunta de programas acadêmicos, e mesmo a área não tendo programas profissionais, a gente, essa é uma exigência que a CAPES coloca, né? Na verdade, nós somos a única das 51 áreas que não tem programas profissionais, e aí o professor Ricardo Lara, da Federal de Santa Catarina, está com a gente, né, nesse trio aqui, né, que está na coordenação diária. Nós assumimos essa tarefa em dezembro de 2022, a nomeação saiu em dezembro de 2022, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, que, paradoxalmente, respeitou a lista encaminhada pela ABEPS, né? Então, a professora Hamida, com essa indicação,
A gente acha até, faz uma avaliação de que a ex-presidente da CAPES talvez tivesse uma esperança de continuar, né? Só que não, ainda bem. Né? Efetivamente, a gente começou a trabalhar, os trabalhos começaram efetivamente em fevereiro de 2023. Né? Então, vou falar aqui um pouco, né, desse panorama aqui para... tem que ser por lá. Deixa eu ver se eu vou acertar. Nada acontece? É para lá? É para cá. Então, um pouco assim, o primeiro ponto é pensar qual é o papel da CAPES na formação de pesquisadores e na certificação da qualidade da pós-graduação. Né? Então, a CAPES ela tem, basicamente, 5 grandes linhas de ação. Né? Uma é no sentido de, exatamente, da avaliação da pós-graduação estrito sensu, mas associado a isso, a questão da formação dos recursos humanos de alto nível, né, de recursos humanos qualificados, aí exatamente vinculada à questão da pós-graduação estrito sensu. Uma outra linha de ação importante da CAPES é o acesso à divulgação da produção científica, e aí aqui a gente deve fazer também menção ao periódico CAPES, né, que o financiamento público dessa plataforma, né, é bastante custosa, mas a importância que tem isso, e aí a preocupação também da gente poder acessar, né, essa plataforma. Uma outra linha de ação é a promoção da cooperação científica internacional, extremamente associada à questão da internacionalização. E, por fim, uma quinta linha, que é a indução e o fomento à formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Essa quinta linha de ação é uma linha mais recente, né, que a CAPES vem desenvolvendo. E aí essas linhas de ação elas são orientadas por essas 4 questões. Né? A ideia de que se trata, né, de um processo que é aperfeiçoado de forma contínua, a busca de uma excelência acadêmica na pós-graduação. Ao mesmo tempo, a CAPES ela tem uma capacidade indutora, né? E aí, nesse sentido, ela fornece as bases para a formulação de políticas para a pós-graduação no Brasil e também para dimensionar, e associado a essa capacidade indutora, as próprias ações de fomento. Falando especificamente da questão da avaliação, né? Na verdade, em torno do Sistema Nacional de Avaliação da Pós-Graduação, SNPG, né, a gente tem aí 2 processos centrais. Uma avaliação que se dá no processo da entrada, né, assim, da criação de cursos novos de pós-graduação, que aí começa lá com a submissão das APCNs, né, dos aplicativos de propostas de cursos novos, e a avaliação de permanência, que é essa que a gente se debruça aí na quadrienal, que é exatamente, né, olhar como estão os diversos programas, e aí, no nosso caso, né, os diversos programas da área e o desempenho nesse quadriênio. Esse processo ele tem várias etapas, né, assim, tanto em relação à questão da entrada e a permanência. A primeira etapa ela vai se dando, né, continuamente, que é o preenchimento da plataforma Sucupira, onde as informações elas são, né, coletadas. Há um primeiro, na segunda etapa, né, um primeiro processo de crítica dessas informações por parte dos técnicos da própria CAPES, e aí depois essas informações elas são tratadas, sistematizadas e tratadas. E aí vem uma etapa terceira, que são as comissões diárias que vão fazendo essa avaliação. Né? Então, a gente já teve um seminário de meio termo que foi feito no ano passado, também com atraso, né? Porque foi já no final do 3º ano do quadriênio, mas, né? E aí a gente vai ter, no ano que vem, 2025, a constituição dessa comissão diária. Então, os critérios já estão regulamentados e tal, mas a gente ainda não tem essa comissão da área de serviço social constituída. Depois, isso aqui é uma coisa que é importante também de ressaltar, a comissão diária ela tem uma tarefa fundamental de examinar, né, a partir das informações coletadas,
a área a partir dos vários critérios que estão estabelecidos no próprio documento de área, que é um documento que é construído coletivamente. Obviamente que a CAPES ela fornece as diretrizes gerais, mas a área tem historicamente trabalhado no sentido de discutir, né, e aí alguma possibilidade aí de uma relativa autonomia, né, de como olhar aí esses vários critérios, né, que são estabelecidos. Mas cada área, né, cada comissão de área, ela tem um papel que é um papel consultivo. Ela não delibera, né? Toda avaliação ela vai passar depois pelo CTC. O CTC, efetivamente, é quem tem o caráter deliberativo, e aí, no CTC, sobretudo, onde vão aparecer as disputas políticas, ideológicas, de concepção de ciência, né? É uma briga de cachorro grande, né? Assim, bem importante, bem significativa, né? que ocorre nesse processo. E aí, a quinta etapa, né? É o processo mesmo da deliberação pelo Conselho Nacional de Educação do MEC, né? Essa seria a última etapa. Um pouco aqui a gente trouxe a ficha de avaliação, né? As fichas de avaliação, como é que elas são feitas, né? Um pouco como é que, ao longo do tempo, isso se modificou, né? Então, quais eram os quesitos, né? Eu não vou pegar cada um especificamente, né, mas o quanto que isso foi se alterando ao longo do tempo, né? Esse processo de avaliação é um processo que vem sendo discutido intensamente, de forma contínua, né? A própria forma de avaliação. E hoje, então, a quadrienal, que foi a quadrienal passada, eu vou falar sobre isso, que vai se manter a mesma ficha, né? Ela é baseada em 3 quesitos principais. Um quesito que vai tratar da questão do programa, então é a concepção, a coerência, a aderência, a coerência entre as áreas de concentração e as linhas de pesquisa, os projetos de desenvolvimento, a inserção do corpo docente em relação à compatibilidade e aderência a essas próprias áreas, né, os seus projetos de pesquisa. Tem a questão do planejamento e da autoavaliação, isso tudo está nessa parte do programa. No item formação, aí, essa é uma coisa que é também interessante de resgatar, que a gente avançou muito a partir dessa ficha da quadrienal passada, né, que encerrou em 2021, nos critérios qualitativos da avaliação, né? Esse item do programa é uma avaliação exclusivamente qualitativa. No item formação, aí o item formação trabalha a questão das teses, dissertações. O tempo de titulação caiu, né, nessa última quadrienal, mas pega a produção docente, a produção discente, o acompanhamento de egressos, a produção dos egressos, né? Nesse item, combina uma avaliação qualitativa, e aí tem a coisa dos destaques, né, que foi também inserido aí nessa última quadrienal, mas também uma avaliação quantitativa que está relacionada também com a questão da produção, da distribuição disso pelo corpo docente, pelo corpo discente, a produção dos egressos, né, tudo isso. E um terceiro item, que é também exclusivamente qualitativo, que está relacionado com a questão do impacto na sociedade, né? E aí, aqui, então, estariam as ações relacionadas à inserção social dos programas, aos trabalhos de cooperação, os processos de internacionalização, de interiorização também, né? Enfim. Então, é uma análise mais qualitativa, né, que esse item coloca. Passando aqui, um pouco pensar, então, quais são os eixos que têm contribuído, né, assim, o que tem sido considerados em relação a essa avaliação. Isso que eu já falei, que nessa última quadrienal houve essa preocupação em articular
dados quantitativos com os qualitativos, havia um reconhecimento, né, de que, até então, o peso das informações quantitativas era o que, né, de fato, comandava aí a coisa da própria lógica do produtivismo, né, assim, isso era uma coisa muito forte, e a gente conseguiu avançar nessa última quadrienal, incorporando também elementos de uma avaliação qualitativa, né? A ideia de que essa avaliação ela caminha nessa direção da multidimensionalidade, então ela não se preocupe apenas com uma única dimensão, mas que a gente articule aí esses vários elementos que compõem a característica do programa, a formação profissional e a formação de pesquisadores, e também essa questão da inserção social. Há uma ênfase cada vez mais reforçada em relação à importância dos mecanismos dos processos de autoavaliação e a articulação desses processos de autoavaliação com planejamento estratégico, e desse planejamento estratégico com o PDI, né, o Plano Diretor Institucional. A nossa área resistiu inicialmente muito a essa questão da autoavaliação, porque a avaliação tem no senso comum uma coisa muito do controle, né? Assim, geralmente a avaliação está associada com essa perspectiva controlista, né? Assim, mas temos visto que os mecanismos de autoavaliação têm contribuído enormemente para a gente reconhecer entre nós mesmos, né, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, aonde que a gente... E aí problematizar, inclusive, um aspecto, né, que refere à questão da internacionalização, mas para pensar como toda a questão da formação, qual é a formação que a gente quer, o que a gente deve priorizar, para qual caminho a gente quer ir, né? Assim, então, esses mecanismos de autoavaliação têm contribuído bastante aí nesse sentido. Uma outra questão da avaliação é pensar a pós-graduação como uma fonte de inovação, e aí isso está relacionado, inclusive, nos produtos, não só dos produtos bibliográficos, mas, sobretudo, nos produtos técnicos, né, os chamados PTTs, e aí também a gente precisa pensar muito o que a gente está chamando de inovação, que é um tema, né, extremamente... O termo, né, ele é muito polissêmico e também disputável, né? Então, o que a gente está pensando, a nossa área pensa enquanto inovação. A questão da aplicação desse conhecimento gerado, né? Então, como que esse conhecimento que a gente produz nos nossos programas tem contribuído, né, efetivamente para a mudança da realidade social, né? Enfim, nessa perspectiva. Um outro eixo é como os egressos têm sido acompanhados, né? Então, o acompanhamento do egresso é um tema importante. Junto com essa coisa da aplicação do conhecimento gerado, né? Tem sido demandado, aí, sobretudo pelas áreas duras, como a pós-graduação tem contribuído, né, no desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento social, regional e nacional. E aquele item 3, então, que fala, né, da inserção social, do impacto na sociedade, trata muito disso. A relevância social e econômica dos programas de pós-graduação e a questão da internacionalização, né? Esses têm sido os eixos centrais, básicos desse processo de avaliação. Trouxe aqui um pouco para a gente, só para retratar, né, assim, que estamos em atraso, mas num processo de construção coletiva da nossa Política Nacional de Pós-Graduação, que já era para ter saído, né, o que está em vigência já se encerrou em 2020, nós estamos em 2024, teve agora um processo recente de consulta pública, que foi, inclusive, muito questionado, porque o tempo para essa consulta pública foi muito curto, foi num período que pegou janeiro, fevereiro, que é um período que geralmente os programas estão em férias, né, tudo isso, mas, de fato, a gente está aí nessa preocupação de que, né, tem que sair logo esse PNPG, né? Essa é uma demanda que se coloca mais do que necessária. Dado esse panorama mais geral, assim, da pós-graduação, da avaliação da pós-graduação, vamos pensar um pouco como é que está a nossa área nesse processo, né? Então, acho que uma das questões é para a gente ter esse reconhecimento, né, assim, de que a nossa área
no âmbito da pós-graduação, ela tem se constituído, de fato, historicamente, como espaço que se preocupa, né, com esse tripé, né, tanto com a qualificação profissional, quanto com a produção de conhecimentos, mas também como espaço de resistência. A gente pode dizer aí de várias formas de resistência, né? Por exemplo, em relação à questão do aligeiramento da formação profissional, uma resistência em relação à questão dos EADs. Isso tem sido lá uma polêmica muito grande no âmbito da CAPES, porque a gente tem visto para as outras áreas, mesmo dentro do Colégio de Humanidades, ao qual o serviço social se vincula, né? Tem proliferado assim, propostas, né, de cursos novos na modalidade EAD. Né? Então, isso é uma questão que preocupa. Recentemente saiu, né, inclusive na mídia, uma preocupação, porque está em debate também se reduz o tempo da formação, que a gente já acha que é curto, né? De 24 meses para 18 meses para o mestrado, diminuir isso. Então, a nossa área tem se constituído historicamente como, né, um espaço de resistência para esse processo, né? E isso, né, remete lá à nossa construção histórica, né, que um pouco a Leila falou, né, assim, citou. A nossa área foi reconhecida como... O serviço social foi reconhecido como área de conhecimento, como profissão e como área de conhecimento no campo das ciências sociais aplicadas em 1976. Isso se deve, de um lado, né, à experiência que a gente tem no início dos anos 70, da constituição dos primeiros mestrados em serviço social. Né? Nessa década de 70 começam os primeiros mestrados na área de serviço social, e a gente tem que registrar, inclusive, o protagonismo do serviço social brasileiro na criação do mestrado na América Latina, porque o primeiro curso foi aqui no Brasil, né, com as PUCs do Rio e de São Paulo. E se a gente pode dizer que existe parte da nossa expansão, da nossa pós-graduação, se deve, em parte, a políticas, né, de indução da pós-graduação como um todo no Brasil, mas se deve também, né, a gente deve reconhecer o esforço coletivo da própria área de serviço social, por meio das suas entidades organizativas, representativas, né? Papel superatuante da ABEPS. Né? Aí vamos pensar aqui nos anos 70, lá em 79, o Congresso da Virada, né? Enfim, e a pós-graduação como espaço de excelência da pesquisa, né? E o quanto que as pesquisas em serviço social tiveram esse protagonismo importante. Então, os primeiros programas eles datam dos anos 70, mas a expansão mais expressiva ocorre a partir dos anos 2000. O programa no qual eu estou vinculada é dessa época. Né? Assim, isso retrata também porque, ao longo dos anos, à medida em que os programas foram, né, se consolidando, a gente teve aí a formação, porque o primeiro doutorado é de 1981, né? Da PUC de São Paulo. Então, a gente vai tendo aí a formação de doutores, o que vai propiciando também a abertura dos programas de pós-graduação estrito sensu na área. Na região norte, né, o programa demorou a chegar mais, então o primeiro é da Federal do Pará, que vai ser criado em 1996, e hoje, né, como é o retrato da área, nós temos 38 programas, sendo que desses 38, todos eles têm mestrado, né, e 22 têm cursos de doutorado, todos eles acadêmicos. A gente aprovou, no ano de 2023, 2 mestrados que já entram nessa conta aqui, né, 2 cursos novos, né, de mestrado no Rio Grande do Sul, os 2, um é na Unipampa e o outro na Federal de Santa Maria. Processo seletivo que foi aí, acabou... Né, eles estão nessa fase do processo seletivo, né, mas que acabou sendo afetado pela calamidade, né, que ocorreu no Estado, e 2 cursos de doutorado, que é da Federal do Mato Grosso, e que tem uma relação próxima, que é o UNB, né, que vocês fizeram o Dinter com eles, né, e da Federal da Paraíba, João Pessoa, o campus João Pessoa. Né, são os 2 que abriram. Aqui eu vou passar bem rápido, porque ele já falou para mim que eu só tenho 10 minutos, que é um pouco esse panorama aqui da área, né, como é que está
a quantidade, né, de instituições. Então, aqui são dados ainda de 2021, então a gente não tem o cômputo desses programas novos, né, que foram criados. Então, dentro da área, né, dentro do conjunto de programas de pós-graduação, né, contando todas as áreas, são 4.602 lá em 2021. A nossa área é uma gotinha, né, assim, no oceano, é uma das áreas menores. Talvez a teologia seja menor, eu acho. Acho que a gente é a segunda menor, assim. Mas a economia doméstica está dentro do serviço social. Só um. Mas estão dentro da nossa área. Aqui no próximo é um pouco a distribuição por região, então a gente vê que, né, tem ali uma certa simetria do número de programas, tanto no Nordeste quanto no Sudeste. Que são 12, né, em cada um, o Sul são 6 programas, o Centro-Oeste e o Norte, 3 cada um, que mostra um desafio que é importante pensar as assimetrias regionais aí da pós-graduação. Mesmo nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, você tem áreas de vazios, né, porque é uma concentração maior nas capitais, né? E aí, nas regiões de interior, você tem aí algumas assimetrias, por exemplo, o norte de Minas, né? Enfim, essas áreas assim. E também por nota. Um pouco um balanço do que, né, foi a última quadrienal. Então, esse slide a gente apresentou no seminário de meio termo, né? A gente teve 3 cursos novos, que um foi na região Norte e 2 na região Nordeste, né, que passaram, né, nessa quadrienal pela primeira avaliação. Um aspecto que a gente, né, considera que, a despeito de todos os problemas que foram, né, da pandemia, do pandemônio, tudo isso, né, no quadriênio, a área avançou bastante, né? Avançou no sentido de que a gente não teve nenhum programa que tenha diminuído a nota, ao contrário, 15 programas de pós-graduação tiveram suas notas aumentadas, né? Um outro reconhecimento de que a gente avançou tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo na produção acadêmica, né, dos discentes, dos docentes permanentes, dos próprios egressos. A nossa área tem uma riqueza, né, em termos das ações voltadas para a sociedade, né? Isso é uma coisa muito bacana que a área tem. E ações assim, tanto no sentido de contribuir para a gestão e aperfeiçoamento de políticas públicas, mas também de assessoria a movimentos sociais, né, voltado nessa perspectiva. A gente avançou também em relação ao quadros periódicos, né, muitas revistas da área foram melhor qualificadas, né, no Qualis, né, nesse último quadriênio, e a questão da inserção social. Então, aqui é um pouco para mostrar essa distribuição, aqui, essa diferença entre... Eu tenho que correr, porque não vai dar tempo. Um pouco para falar de que no quadriênio passado a gente enfrentou a questão dessa ação civil pública, né, que suspendeu o processo de avaliação, suspendeu por alguns meses, né, esse processo. E aí, né, o que essa ação civil pública questionava, né? Ela questionava um pouco o que eles chamam de uma falta de isonomia, porque os parâmetros de avaliação não estariam suficientemente explícitos, né, no início do quadriênio, né, e aí isso geraria uma imprevisibilidade, feriria esse princípio da segurança jurídica e da previsibilidade, e também porque, como a incorporação desses indicadores qualitativos seriam mais subjetivos, e aí isso geraria essa falta de isonomia, né? E aí, como consequência disso, foi assinado um termo de autocomposição. Dentro desse termo de autocomposição, a ideia de que a ficha seja mantida e que a gente permaneça com os mesmos critérios, o que dá uma certa segurança, né? Assim, acho que tem essa questão dessa demanda, né, efetivamente jurídica, né, digamos assim, mas também, por outro lado, uma avaliação da própria área que assim, é interessante que a gente mantenha mesmo, né, assim, porque ainda 4 anos foi pouco, né, para a gente até pensar nessa contribuição e nos avanços que esse processo de avaliação trouxe, né, para a gente. Então, essa é uma questão. Correndo aqui,
que eu acho que é o ponto central, né? Nem vou falar, então, da internacionalização, para a gente não... Pode falar, porque o tempo vai passando. Mas, assim, eu acho que é um pouco a partir do que a gente tem visto nas visitas que a gente tem feito para os programas, né, nesse período, e também o que foi debatido lá no seminário de meio termo, né, no ano passado, um pouco que desafios a gente tem enfrentado, né, assim. Primeiro é a questão mesmo do desmonte, né? A gente vive num contexto de austeridade permanente, que não é de hoje, que não se restringe ao governo passado, né? Assim, mas, de fato, isso foi muito agravado desde o golpe de 2016. Né? Então, de fato, a gente tem aí um processo de desmonte em vários campos, e isso afeta, né, o campo da educação, da ciência, da tecnologia, isso foi bem debatido aqui. Isso se traduz em relação à questão tanto do desfinanciamento para a área, então a gente sabe dos cortes de bolsa que a gente enfrentou, o congelamento das bolsas que existiam, da não abertura de editais, né, que aconteceu durante um tempo, né, tudo isso, mas também, né, isso tem a ver muito com o que a mesa estava discutindo, né, aqui a mesa anterior, que é essa questão do negacionismo, né? É como se a gente tivesse voltado à idade das trevas, da Idade Média, né? Um pouco essa sensação assim que se colocava. Junto a esse desfinanciamento, né, a gente já vem também com um subfinanciamento crônico para a área da ciência e tecnologia, para a própria educação. Né? Alguém estava falando aqui no debate que 1%... o recurso para a educação não chega a 1% do PIB. Né? Como é que você faz educação pública de qualidade né, sem financiamento? Né? Então, essa é uma questão assim, importante. Os efeitos da pandemia se fizeram presentes no quadriênio passado, mas eles ainda se fazem sentir nesse quadriênio, né? Então, assim, o quanto que a experiência da pandemia gerou sofrimento psíquico, sofrimento físico, né, emocional, né? Isso gerou também retenção dos alunos, prorrogação dos prazos de defesa, né? E isso gerou também uma diminuição do número de titulados. Então, isso é um desafio que, de fato, a gente precisa considerar aqui nessa avaliação quadrienal. Uma questão que a gente precisa muito pensar, eu não sei se aqui vocês têm enfrentado isso, será que a gente está com uma retração da demanda, né? Porque a gente tem visto que tem diminuído a procura nos programas, aos programas. Quando tem uma procura também, né, essa coisa que está ali bem entre aspas, né, da qualidade dos candidatos, e isso leva diretamente a gente pensar a nossa própria formação na graduação e essa expansão dos EADs, né, toda essa questão aí que se coloca. Isso também está relacionado à própria conjuntura, né, porque a gente vive num tempo, isso também foi apresentado aqui na mesa anterior, né, assim, em que você não tem projeto, né, assim, não tem perspectiva. Né, e isso, a fuga de cérebros. Né, se antes você tinha uma indução no sentido de que a própria LDB, né, colocava que as universidades tinham que ter um percentual mínimo de doutores e mestres, isso quando caiu por terra, né, isso coloca problemas, né, efetivamente, para... Né, se antes até você tinha uma preocupação ou um interesse, né, na pós-graduação também por conta da bolsa, né, e aí quando você tem a restrição da bolsa, né, então tudo isso acaba gerando uma preocupação com essa demanda aí que vem diminuído, né? E não é só na área de serviço social, a gente deve dizer, isso tem afetado várias áreas, né? Uma outra questão, outro desafio que se coloca é o que a gente está chamando aqui, entre aspas, de transação geracional. Né? A Ana Elizabeth falou aqui, né, dessa coisa. Né? Então, de fato, a gente está com um corpo docente se aposentando. Embora a gente não tenha dados assim, né, mas uma certa sensação de que novos professores têm resistido a ingressar na pós-graduação, né? Porque, de fato, é uma sobrecarga enorme. Né? Assim, então, esse é um aspecto para a gente, né, também poder pensar aí, né, como se coloca
essa renovação e como que essa transição não afete negativamente, né, os nossos programas de pós-graduação. A preocupação com a qualidade da formação, né, nossa área tem sempre, né, se colocado nessa recusa ao aligeiramento da formação profissional, a precarização, mas isso está aí no bojo do embate, né, constantemente. Um outro desafio é em relação à questão da autoavaliação e do planejamento estratégico, se no quadriênio anterior estava muito relacionado à proposição, né, assim, a propostas de autoavaliação. Nesse quadriênio, a própria CAPES tem demandado, a diretoria de autoavaliação tem demandado que seja implementado, né, esse processo. Eu acho que os programas têm, de fato, né, avançado nisso, né, no sentido de fazer autoavaliação, de traçar um planejamento estratégico. Um outro desafio é como acompanhar os egressos, né, porque depois que sai, né, alguns você perde totalmente o contato, muda de telefone, né, não atualiza Lattes, muda o telefone, muda e-mail, você não perde, né, aquela informação. Então, como é que você acompanha esses egressos? A área tem alguns programas têm algumas iniciativas bem bacanas, assim, né, que merecia também, né, a gente partilhou um pouco isso lá no seminário de meio termo. Um outro debate, né, um desafio é relacionado à internacionalização. Então, assim, nessa torcida para que o seminário de Belém, né, tenha, né, subsídios efetivamente para traçar um plano, né, a BEPS trazendo isso, porque é um certo... eu vejo assim, uma certa indefinição mesmo, afinal de contas, o que é internacionalização. E aí, internacionalizar está muito relacionada para quê, né? E aí tem muito de uma certa subserviência, né, assim, que é esse debate da decolonialidade que a Leila trouxe aqui, né, que é extremamente importante, né? Acho que tem um movimento nesse sentido da gente pensar o sul global, né, essa articulação. A gente sempre ficou muito de costas para a América Latina, então de retomar isso para a África, né, assim, embora da nossa tradição lá do próprio movimento de reconceituação, né, isso tem se colocado, né, resgatar essa história, isso é importante. Alguma coisa está se movendo, porque no Congresso Mundial de Serviço Social, né, assim, o tema da decolonialidade estava muito presente. É claro que ainda acho que são passos iniciais nesse movimento, né? Assim, ainda a gente precisa avançar muito, mas eu acho que isso é um aspecto que é importante, é um desafio, né? Assim, também a gente pensar na produção acadêmica, nesse avanço que a gente precisa ter. Então, esse embate, né, entre uma lógica produtivista, né, e que isso às vezes faz com que as pessoas, né, tem que escrever um monte de coisa e pira, né, totalmente, porque você fica, né, naquela angústia e tem uma característica diferenciada da nossa área de ciências sociais humanas em relação às áreas das ciências naturais, porque você precisa amadurecer processos, né, sociais, a reflexão sobre esses processos. Então, não é uma coisa que você observa algo e você, naquela observação ali imediata, você vai... Não é nenhum demérito em relação às ciências naturais, só estou querendo falar que nem melhor, nem pior, é apenas diferente, né, como Salgueiro, Escola de Samba do Rio, faz. Então... Mas, ao mesmo tempo, né, essa produção acadêmica é uma forma de a gente difundir a nossa produção. Afinal de contas, né, pensando no financiamento público, na importância do financiamento público, é uma forma também da gente dar o retorno para a sociedade, né, brasileira do que foi, né, esse financiamento por meio das nossas produções. Um outro debate um outro desafio é em relação à questão das assimetrias, né, regionais, isso é importantíssimo, né? Então, a região norte, centro-oeste, sobretudo, chama atenção, né, em relação a isso. O papel importante que tem, por exemplo, os Minteres e os Ginter, né, que tem, e uma preocupação também da área com os APCNs de tentar, né, contribuir para essa redução dessas assimetrias, embora a gente também tenha que pensar o Minter e o Ginter, os editais que saíram recentes, sem financiamento. As unidades, as universidades é que elas têm que, né, suprir isso.
E também, junto com a redução das assimetrias, a questão do combate às desigualdades educacionais, né? Tem aqui uns dados, eu posso deixar depois para vocês, nesse cenário de contraste, né, falando aqui como é que baixo, né, o índice, né, da população que tem ensino superior no Brasil, embora tenha aumentado, né, mas ainda é muito pequeno. Aí faz esse recorte por cor e raça, que vai mostrando, né, essas diferenças, né, enfim. Não vou entrar aqui nisso. Dá tempo de falar isso aqui? Um pouco, então, falar assim, desse processo de internacionalização. Afinal, estamos num seminário internacional e é muito importante, né, assim, iniciativas como essas, né, que elas sejam aprofundadas, difundidas e replicadas, né, isso é muito importante. A CAPES tem feito um papel de indução desse processo desde o início dos anos 2000. Acaba sendo um critério, né, que está lá na ficha de avaliação. A internacionalização, ela é uma exigência, digamos assim, né, para os programas nota 6 e nota 7, né? Então isso é uma questão, né, que tem sido colocado, embora a gente possa até fazer essa discussão, né, para que a gente vai internacionalizar, né? Às vezes interiorizar é uma questão muito mais relevante do ponto de vista social, acadêmico, né, enfim, do que internacionalizar, né? Será que todos os programas teriam que ter essa vocação? É uma questão para a gente pensar e refletir, né? Então, não existe um modelo único para a internacionalização, um retrato assim. A gente não fez um balanço, né, ainda, porque até a gente não está com as informações completas, né, mas tem muita experiência bem bacana que os nossos programas desenvolvem, né, os programas nota 6 e programas nota 7, claro que com um monte de dificuldades, né, assim, vocês que são programa nota 6 conhecem isso muito melhor do que eu, né. Então, aí, né, existe uma diretoria de relações internacionais que tem, né, pensado isso dentro do Plano Nacional de Educação, enfim, toda essa questão. Dentro dessa perspectiva de fomento da CAPES, né, como é que ela tem investido, né, na mobilidade internacional de docentes, pesquisadores, alunos e profissionais de nível superior, e essa ideia aí, né, de que, por meio da internacionalização, se apostaria na melhoria da qualidade da educação superior, na excelência da pesquisa nacional e no estímulo à internacionalização. Isso como pontos presentes aí nessa nova... Eu estou passando aqui, mas acho que eu não estou passando lá, né? Ó, isso tudo aqui. Então, a ideia, né, de que a expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação com qualidade passaria também pela internacionalização, no sentido dessa questão dessa cooperação, né? E aí tem alguns dados que estão presentes na minuta do sétimo plano, que é essa de que apenas 2% dos docentes, discentes e pesquisadores, né, são estrangeiros que estão presentes nos nossos programas de pós-graduação. Então, é um índice ainda muito baixo, né? Assim, e muito dessas iniciativas de internacionalização, elas acabam muito concentradas nessas iniciativas individuais, né? Então, ok, né? Assim, não tem uma fórmula de como que você vai, porque muitas vezes é mesmo a partir de uma pesquisa que, né, um grupo de pesquisa está desenvolvendo e ali, a partir dali, você constitui a rede, né? Mas elas têm se concentrado muito mais dessa maneira do que efetivamente numa política institucional, né, de fomento à internacionalização. Isso passa por uma questão dos recursos. É só dizer aqui o outro, que está um eixo, né? Eu posso deixar esse... Já até deixei com o Reginaldo, se vocês quiserem depois isso. E aí, uma principal fonte de financiamento da internacionalização é o CAPES-Print, que a gente não teve nova edição, né, também. O meu programa não teve, eu nunca lidei diretamente com o CAPES-Print, mas ouço todo mundo falar que é um problemão também, né? A gestão do CAPES-Print é uma questão muito complicada e que acabou sendo afetada no contexto da pandemia, porque você não podia fazer a mobilidade, né? Então, isso acabou atrasando muito desses processos, né? E aí aqui está dizendo, né, a missão de trabalho no exterior, recurso para manutenção de projeto, bolsas no exterior, bolsas no país, né? Enfim,
essa questão. No serviço social, né, acho que é uma coisa que é bacana da gente ressaltar, que o nosso projeto de formação ele se baseia nessa concepção crítica do serviço social, e aí dizer do protagonismo do serviço social brasileiro na América Latina, né? Nesse seminário lá, nesse Congresso Mundial de Serviço Social, a gente olhou algumas experiências dos países latino-americanos, ainda trabalha com a concepção de família desestruturada, sabe? Assim, uma coisa impressionante, né? Assim. E aí o quanto que o serviço social, né? Coisa, né? Serviço social de casa, grupo comunidade. Um pouco nessa linha, né? E aí, então, a área tem estimulado e mantido esse fluxo contínuo de capacitação, né? Então, agora a gente tem que pensar também nas dificuldades institucionais para contratar professores visitantes, como é que é realizar pesquisas conjuntas, né? Isso passa necessariamente pelo financiamento, né? Não é só o financiamento que é o problema, mas esse é um grande problema, né? Essa ideia aí também da cotutela, que eu saiba, pode ser que eu esteja enganada, mas assim, eu acho que a PUC de São Paulo é que tem essa coisa da cotutela, né? Com os países africanos de língua portuguesa, né? A USP, a Unesp também tem, né? Eu acho que a gente só vai saber mesmo depois, né, dessa coisa da avaliação, que eu acho que é isso, né? Assim, então, é um pouco assim, pensar. Acho que eu vou passar aqui, ó, já deu, né? Já está todo mundo sextou, afinal de contas. Mas é um pouco assim pensar, então, como é que, né, a gente pode pensar algumas formas, né, dessa internacionalização. Então, a gente pode dizer assim, existem formas mais densas de internacionalização e formas mais, né, ainda difusas, né, assim, desse processo de internacionalização. Então, a participação em eventos é, de fato, né, um elemento, apresentação de trabalhos em eventos internacionais, publicações, isso que tem aí depois outro, para eu fechar, vou falar depois só os desafios, né, assim, que é publicações, e aí muito das publicações em outras línguas, né, isso é uma questão para a gente pensar, e nessas publicações também que elas sejam feitas em conjunto, né, com a rede, né, essa rede de pesquisadores internacionais, né, envolvendo outras instituições, não só do Brasil, então, que é um pouco, né, relacionado com essa questão da realização das pesquisas interinstitucionais, a mobilidade, né, a partir das missões de trabalho e de grupos de pesquisa, né, a participação em comitês editoriais de revistas, tanto de pesquisadores estrangeiros nos conselhos editoriais das nossas revistas, quanto de pesquisadores brasileiros nas revistas internacionais, participação em comissão científica e de eventos, participação em banca, né? Enfim, esses são algumas das tendências. Então, tem algumas experiências internacionais dos programas nota 7 e nota 6, né? Ali a UNB ali, tem as experiências internacionais promovidas pela BEPS, né? Então, a gente destacou aqui esse Encontro Internacional de Fundamentos de Formação Trabalho Profissional do Serviço Social. Então, aqui, né, algumas ações, né, que existem. Cadê? Não está passando. Why not? Não estou conseguindo. É o último, só falta o último. Prometo. Porque a gente fez um outro assim, com as experiências internacionais. Para trás. Não, é para trás. É para o outro lado. Que aí a gente destacou a Joimp, destacamos aqui estranho, que é o Seminário Internacional de Política Social, a gente colocou, trouxemos também o EMPES, né, o Encontro Nacional de Política Social, que é promovido pela UFES, então alguns, né, eventos internacionais que a área tem. Então, assim, para fechar, né, colocar aqui para vocês os desafios da internacionalização que a gente tem olhado, né? É um pouco o domínio de uma segunda língua, é uma coisa que esbarra muito, né? Sobretudo a língua inglesa, né? Caiu, né, agora no governo Lula, mas isso estava presente antes, que para você ir para Portugal no PNPD, que é o pós-doutorado, você tinha que ter proficiência em inglês.
Ok, né, a gente sabe que muitas das universidades europeias, elas, né, fazem, né, exatamente, adotam, né, a língua inglesa, acaba sendo uma língua universal e tal, mas essa é uma dificuldade assim, enorme, a gente precisa investir, né, na qualificação, né, em relação a uma segunda língua, isso é importante. Um outro desafio é a própria disponibilidade para mobilidade, né? Então, a gente sabe que a decisão de você sair do país por um tempo, ela não é fácil, ela envolve relações profissionais, ela envolve relações pessoais, né? Enfim, familiares, né? Enfim, e recurso financeiro, obviamente, né? Isso não pode ser, que aí é o terceiro desafio do financiamento público em relação a isso. Pensar dentro da própria internacionalização as assimetrias regionais, pensar isso, se concentra nos programas com melhores notas e, ao mesmo tempo, é uma condição para progredir de nota, digamos assim, né? Então, esse é um outro desafio. E a questão também dos processos burocráticos e do suporte administrativo para efetivação e monitoramento. Eu tenho sofrido assim, essa coisa da liberação, né, para você sair, um afastamento de uma semana fora do país, você tem que entrar no SEI. Na minha universidade acontece isso. Você tem que entrar no SEI para poder sair publicado no Diário Oficial. Mesmo que você não receba financiamento da universidade, você tem que preencher o tal do SCDP. Você tem que ter autorização. E aí tem que preencher o CSDP, que é outro sistema. Cara, é de enlouquecer, de arrancar os cabelos, né? Esse é um exemplo, né, assim, mais imediato, mas de processos burocráticos que acabam atravancando, né? Para você estabelecer um convênio, claro que tem diferenças entre as instituições, mas para você estabelecer o convênio internacional é sofrido, né? Enfim, gente, agradeço aí vocês, foi uma coisa bem rápida, né? Mas a gente fica à disposição, né? Esperamos que a nossa quando a gente assumiu, né? A gente vai ficar até março de 2026, que é a ideia de que complete, não sejamos surpreendidos com nada que atrase esse processo, mas, né, a ideia de que a gente conclua esse processo de avaliação dessa quadrienal, né, assim, e ter a missão cumprida, e a gente espera que a gente consiga fazer jus a essa tradição que a representação do serviço social da nossa área junto à CAPES tem feito, né, assim, de que é uma área pequena, mas é uma área que faz muito barulho, né, assim, e a gente tem sido realmente um foco de resistência que tem contribuído muito para o fortalecimento da nossa área enquanto área de conhecimento, né, assim, esse papel importante. Então, a gente espera, assim, de fato, que a gente consiga dar sequência, né, às nossas antecessoras, todas elas, né, nessa trajetória histórica aí da área. Então, é isso. Muito obrigado, Mônica, que trouxe aí realmente também várias questões, né, e elementos. Inclusive, nós também tivemos aí a aprovação do DINTER, quando você traz, né, a realidade também do norte de Minas, e que, de fato, né, nessas assimetrias, desigualdades, nós tivemos recentemente a aprovação do DINTER com a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Então, aí temos aí muitas tarefas, né, pela frente, e, de fato, né, eu acho que tanto a Mônica quanto a Leila, né, trouxeram aqui várias questões para a gente pensar os desafios, né, que permeiam a nossa área, indicando aí tendências, perspectivas, mas também possibilidades, né, e aí considerando também o tempo, né, que a gente extrapolou um pouquinho, mais uma vez eu quero agradecê-las por estar conosco, aceitarem o convite, né, de estar aqui nesse 7º seminário. E aí a gente definiu, né, na mesa de encerramento não teríamos esse momento de abrir para perguntas, para debates, tá? Então não teremos debates. Então a gente encerra aqui o 7º Seminário Internacional de Política Social. Obrigado pelas presenças. Espero que a gente em breve esteja aqui no 8º seminário, né?
E, mais uma vez, agradecer e parabenizar a todas as pessoas que estiveram envolvidas para que esse evento acontecesse. Parabéns e obrigado.